dia a todos. Bom dia. Queria agradecer o pessoal que me convidou para fazer a palestra aqui, a direção da casa. Eu queria falar com vocês sobre uma coisa que assola a nossa, vamos dizer assim, a nossa população, né, mundial, ultimamente. E eu acho que nada melhor para se falar do que uma coisa que você consegue vivenciar e entender como é que funciona. Tá? Eu vou fazer um relato para vocês aqui, eu acredito que alguns vão se identificar com uma coisa interessante. Você amanhece um belo dia, independente do dia da semana, tá? Olha em sua volta, você não sente nenhum motivo para estar vivo, nenhuma vontade de estar acordado, você não consegue entender qual é o seu propósito de estar ali naquele momento, o porquê que você está vivo, tá? E por alguns momentos passa aquela vontade, tipo assim, e se eu fizer a passagem do lado espiritual, será que as coisas vão melhorar? Tá? Isso passa na cabeça de uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem esse sentimento de bipolaridade. Há um tempo atrás foi falado sobre isso no Fantástico, né? Sobre a bipolaridade, a confusão que as pessoas fazem com a depressão. Tá? São duas coisas diferentes. A depressão ela é um sentimento, a bipolaridade ela é uma coisa que a pessoa já nasce com aquilo desde pequeno, não tem como modificar, a não ser através de tratamento. Tá? Só que, como eu falei, a gente precisa vivenciar. Quando eu era mais novo, né, desde pequeno, vamos dizer assim, eu sempre tive a tal da mediunidade que causa na gente, todos que são médiuns sabem, quando você é pequeno, causa várias confusões na sua cabeça. E eu comecei a perceber que todas as vezes que eu acordava com esse sentimento de tristeza, isso não saía de mim. Acredito que muitas pessoas, às vezes, até possam se identificar com isso. Por que ela não saía? Comecei a pesquisar para poder entender o que acontecia. Mas fui pesquisar agora, depois de velho, ou seja, eu passei minha vida inteira lutando contra esse sentimento. E a pessoa que tem a depressão, a bipolaridade, ela não está sempre naquele sentimento. Tá? Ela não está sempre deprimida. São poucas as pessoas, tem dias que ela acorda até bem. E uma coisa que eu vi interessante, que eu sempre bato nessa tecla, e que realmente eu percebi, é o que todos estão sentados nas cadeiras, não tem ninguém sentado sozinho numa cadeira. Tem alguém sempre ao seu lado. Tá? O melhor remédio para você sair do fundo do poço é a pessoa que está do seu lado. Por que eu digo isso? Poucas pessoas conseguem sair desse sentimento sem a ajuda de quem está ao seu lado. Tá? E eu comecei a pesquisar também as causas desse tipo de coisa. Então nós temos várias causas. Existe o problema de disfunção hormonal, pode vir a causar depressão, porque uma disfunção de testosterona no organismo faz com que você fique deprimido. É uma coisa impressionante. Então, assim, qualquer disfunção hormonal no organismo causa esse tipo de sentimento. E por que eu vim trazer esse tema até a casa para falar de mediunidade? Porque todos nós, seja ela pequena ou grande, temos mediunidade. Todos nós. Nós estamos vivendo uma egrégora tão, vamos dizer assim, tão negativa mundialmente, né? Você liga a televisão, você só vê coisas negativas todos os dias. E isso pode ser um simples gatilho para uma pessoa que tem qualquer tipo de distúrbio, seja ele hormonal ou não. Tá? Basta você, vamos dizer assim, a gente costuma dizer que muita gente fala que a televisão é o obsessor. Porque realmente ela é a porta do obsessor. E você imagina o seguinte, você já acorda triste. Um sentimento de, vou me matar, de hoje não passo. Né? Não sei por que eu estou aqui. Aí você liga a televisão, passa. Só notícia de tristeza, de guerra, desabatamento, um monte de coisa na televisão o tempo todo. Então ela é uma porta de obsessão. Por que eu digo isso? Porque se você está deprimido, já está com um sentimento ruim, já está com a sua egrégora baixa, você jamais vai conseguir fazer com que um irmãozinho espiritual com uma egrégora alta consiga se aproximar de você.
Então, presta atenção numa coisa, você está triste, está deprimido. Independente de ligar o obsessor ou não, aquele irmãozinho da egrégora baixa vai colar em você, por quê? Ele vai se assemelhar à sua energia, à sua egrégora. E aí, ele começa a chamar os amigos, porque eles não andam sozinhos, só andam em bando. Eles começam a chamar os amigos. Pô, vamos ali, tem uma pessoa ali que dá pra tirar energia porque ele está na mesma egrégora que a gente. E isso vai baixando cada vez mais a sua energia. Por quê? Porque, querendo ou não, eles vão falar em você e vão agir como se fossem vampiros espirituais. Tá? E por que eu falei no início que você depende da pessoa que está do seu lado? Porque quem está em depressão jamais reconhece que está em depressão. Porque a partir do momento que você reconhece, estou em depressão, você se cura. Entendeu? A maioria das pessoas não reconhece. Não reconhece. Eu hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava fazendo uma lembrança das coisas do passado. Tá? Na minha geração, o pessoal que vivia a depressão da adolescência era tido como gótico. Na geração passada, agora, eram os emos, né? Se eu não me engano, as pessoas que viviam tristes, vestidas de preto. São coisas que se repetem. Hoje em dia, eles estão mais em depressão, se reconhece isso mais cientificamente. E não tanto, porque naquela época era tipo assim, o pai da gente olhava pra gente, isso aí passa, é só adolescente. Mas quantas pessoas não passaram pela mesma coisa que a gente está passando, que essa geração de hoje está passando, e de repente não tiraram a vida por causa daquilo? Entendeu? Então, assim, hoje se reconhece isso cientificamente e se tem tratamentos para isso. Então, a minha ideia aqui para falar com vocês é mais sobre esse alerta, né, de vocês, até em casa, um adolescente, até um adulto, qualquer pessoa. A depressão, antigamente, vamos dizer assim, ela atingia mais os adolescentes. Hoje em dia ela atinge a todos. Desde criança, às vezes com 5, 6 anos, até um adulto de 60, 70 anos. Nós estamos numa egrégora negativa, então isso atinge a todos. E eu não sei porquê, ela cresce cada vez mais, além da egrégora. Não sei se existe algo em alimentação, não sei. A ideia, são os passos que você precisa dar para poder auxiliar a pessoa que está em depressão. Ou se você está vivendo esse sentimento de tristeza, esse sentimento de você acordar de manhã, aí você chega num sábado, um dia tranquilo desse, o sol não está forte, está abafado, não tem jeito. Aí você olha e fala assim, não vou estar triste não. Uma tristeza, não estou com vontade de ir lá. Entendeu? E você simplesmente começa a interpretar aquilo como uma falta de vontade. E às vezes não é a falta de vontade. Às vezes você está vivendo aquele momento de depressão. E é um momento justamente que você precisa dar o primeiro passo para sair desse sentimento. Entendeu? E eu falo dessa forma da ajuda da pessoa que está do lado, porque eu vou ser sincero para vocês. Eu passei por um momento, né, eu tive que experimentar isso para poder ver como é que era. Experimentar isso mais a fundo. Eu não cheguei ao ponto de, não, eu vou tirar a minha vida porque... Não cheguei a esse ponto. Eu escutei o que os irmãos do lado de lá falam. E a todo momento é isso. A todo momento é isso. Então, você pode, como uma pessoa que às vezes está buscando tratamento, mas que não está passando por esse sentimento, tirar as pessoas disso. Tá? Você tem como tirar elas disso. Então, foi feito um alerta, não sei quem chegou a ver o programa no dia, da pessoa que chega para você e fala assim, olha, eu vou tirar minha vida. Vou tirar minha vida. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, eu preciso falar sobre aquela situação. Por quê? Como eu estou falando, a pessoa às vezes ela não entende que ela está em depressão, que ela está passando por um distúrbio hormonal, que ela está passando por obsessão, ela não entende isso. Ela não entende. Porque a depressão, ela fecha a pessoa dentro do mundo dela. Então, se você não olhasse para os seus filhos e visse um propósito de sair para trabalhar, de sair para poder fazer as coisas, né, não visse, eu tenho 3, né, 3 filhos, você olha para eles, aquilo ali é um propósito para você poder se levantar nesses momentos depressivos.
mas você precisa conversar com alguém. Se você está em casa, se você percebe que um filho, um sobrinho, ou a esposa, ou o esposo está muito triste, está no canto, conversa. Tenta tirar daquele momento. Porque, como eu estou falando, se você não tiver quem te pegue pelas mãos e te tire do buraco, como eu costumo falar, você dificilmente vai conseguir sair sozinho. Dificilmente. Então, as pessoas começam a mergulhar alguns sintomas da depressão: excesso de alimento. Tá? A pessoa que às vezes está em depressão, ela come sem ter controle nenhum. Toda hora ela está comendo, mas é por quê? Porque ela está querendo tentar regular o sentimento dela. Entendeu? E ela às vezes não consegue. Então a depressão ela leva para várias coisas. Tá? Tanto a depressão quanto a bipolaridade. A bipolaridade ela é uma coisa interessantíssima. Tá? Ela acontece muito em médium. Muitos médiums têm esses sintomas em algum momento da sua vida. Que é o quê? É como se você entrasse em confusão com uma outra personalidade que vive dentro de você. Tá? Então um dia você acorda, você está bem, feliz da vida, de manhã, vendo passarinho colorido cantando em tudo quanto é lado. Quando chega meio-dia você está triste. Não sabe por quê, não sabe o que você está fazendo, por que você está ali, qual é o propósito de vida. Tá? E quando dá 4 horas da tarde você está vendo passarinho colorido de novo. Tá? Então assim, a diferença entre a depressão e o sentimento de bipolaridade é que a bipolaridade ela não dura o tempo inteiro. Ela não dura o tempo inteiro. Porque são momentos que você passa durante o dia de tristeza, mas ela se confunde com a depressão. Entendeu? Então, assim, são duas coisas com tratamento diferentes. Quem tem a bipolaridade, pelo que eu tenho percebido, pelo que eu tenho estudado, só existem duas formas de tratamento. Tá? Ou é o tratamento espiritual, ou realmente é o tratamento com o psicólogo. Tá? Eu prefiro dizer para vocês que o ideal é que a pessoa tenha esse sentimento muito forte junto dos dois tratamentos. Tá? O espiritual, porque você precisa equilibrar essas personalidades. E com o psicólogo, por quê? Eu vou fazer uma pergunta muito interessante. Sem falar assim diretamente com ninguém. Quem consegue chegar em casa e falar tudo o que está sentindo com o parceiro? Quase ninguém consegue. Se às vezes você fica tão preocupado de chegar para sua esposa e falar com ela: olha, hoje eu estou mal. Hoje eu estou mal, não aguento, não vou sair de casa, entendeu? A vida não dá certo. Você não consegue. É difícil. É difícil. Por quê? Porque você já está no fundo do poço. Você não quer contaminar as pessoas. Você não quer mostrar um sentimento, às vezes, que é até uma coisa ruim que acontece com as pessoas, você não quer mostrar um sentimento de fraqueza. Você acha que é fraqueza chegar para o seu companheiro e dizer que você está mal. Então, é uma via de duas mãos. Tá? Ou você chega e fala, ou que aquele companheiro consiga perceber que você está naquele momento. Porque é a única pessoa que consegue te tirar dali. E você só vai conseguir entender o que você está passando, observando o que você sente, como que você lida com aquilo durante o dia. Pode falar. Aquela pessoa, de repente, não fica com medo daquela pessoa não poder te ajudar e você até mais contaminar ela. Fica e também tem a questão do preconceito. Isso. É a questão do Eu não quero preconceito. dizer que eu estou fraco, não. É. Eu sou forte. Sou forte, eu não vou falar pra ninguém, vou ficar aqui mesmo. Isso acontece demais. Então, assim, vamos supor, tem um casal aqui. Ela consegue perceber como você lida durante o dia. Mas você às vezes não percebe. Então, a diferença entre a depressão e a bipolaridade é essa que eu falei. A bipolaridade oscila, a depressão afunda. Tá? Então, a pessoa acorda na segunda-feira, pô, normal, né? Segunda-feira você acorda chateado de manhã porque você tem que trabalhar, não tem como. Mas não lida isso como sentimento assim. Não é sintoma de nada, quase todo mundo tem isso. Tá? Mas durante a semana, você está em casa, do nada, está vendo televisão, contaminado pelo obsessor, e você está muito bem, a esposa chega para você e pergunta se quer um copo d'água. Aí o cara chega, não quero copo d'água nenhum não. Do nada.
do nada. Não te pedi nada. Não te pedi nada, eu não quero nada, não te perguntei nada. Esse é o bipolar. É aquela pessoa que chega meio-dia, bota qualquer coisa pra mim que eu vou comer. Aí senta cheio de raiva. Quando chega no final do dia, tá tranquilão. Não, vamos sair, vamos comer uma batata frita. A pessoa já pensa, pô, tá maluco. Não, não tá maluco. Não tá maluco. Ele tem bipolaridade. Tá? É diferente da depressão. O bipolar tem aquele dia que ele acorda chorando, não sabe por quê, triste, deprimido, sem ter depressão. Aí, normalmente, quem convive com isso desde mais novo, com essa bipolaridade de sentimento, ele já acorda triste e fala assim, é só por hoje, amanhã eu tô bem. Olha como é que o bipolar se reconhece. É só hoje, amanhã eu tô bem. Ou então, você quer ver uma coisa que passa muito na cabeça de quem tem um sentimento de bipolaridade? Tô feliz pra caramba. Ei, pode cair um temporal que eu não tô nem aí. Aí o que ele pensa no subconsciente? Vou aproveitar o meu sentimento de felicidade porque amanhã eu tô triste. Olha como é que se reconhece que você é bipolar. É doença? É uma disfunção. Tá? E, assim, o medicamento para bipolaridade existe. O medicamento para depressão, tomem cuidado. Tá? Por que eu vou falar isso? Como eu disse, a bipolaridade são 2 sentimentos, ou 3, ou 4, ou vários, que entram em colapso o tempo todo. Estão sempre batendo um com o outro, cada hora um domina e você não sabe por quê. Você está bem de manhã, mal 10 horas, bem meio-dia, mal 3 horas da tarde, final do dia você entra no trem, o trem está lotado, e você, tô nem aí, tô indo para casa, aí você bate no trem, assim, cara, mas agora eu estava matando todo mundo, ele batendo todo mundo na rua. Entendeu? Esse é o bipolar. Tá? Quando eu falo do tratamento espiritual, é porque o tratamento espiritual também para bipolaridade. Como eu falei, você tem várias personalidades vivendo dentro de você. Não deixa de ser você. Eu sou Igor 10 horas da manhã, sou Igor meio-dia, sou Igor 3 horas, sou Igor 5 horas da tarde. Eu passei por um período, antes de me tratar, até olho para aquela rir, que a gente dizia que eu tinha como se fosse um Hulk vivendo dentro de mim. Por quê? Eu passei pelos 2 períodos, tá, gente? Para poder experimentar e estar aqui falando com você. Tanto a bipolaridade quanto a depressão. A bipolaridade eu convivo com ela. Hoje em dia eu aprendi a lidar com ela melhor. Tá? Então, a gente costumava dizer assim, não, você tem um monstro preso dentro de você. Por quê? Eu era uma pessoa amável. Mas do nada, nem eu entendia, eu parecia que eu queria explodir e jogar tudo pro alto e ir embora. E isso fica dentro da cabeça da gente. Aí a gente pensa da seguinte forma, como eu falei lá no início, quando você está em depressão, você abaixa a sua vibração. Quando você está no sentimento de bipolaridade, você tem momentos de vibração baixa. E aí é que está o perigo. Por quê? Você está bem, acordou bem, vendo passarinho. Meio dia você está muito chateado, querendo chutar tudo, e aí começa a botar a culpa no patrão, começa a botar a culpa em um monte de coisa. Por que eu digo botar a culpa no patrão? Se você não é funcionário público e está trabalhando com um patrão, se você está com raiva dele, troca de emprego. Você não precisa viver com sentimento ruim por causa do patrão. Então não vai botar o seu sentimento de tristeza a culpa nele. Entendeu? Parece fácil, né? Hoje em dia não é porque tá difícil o emprego, mas assim, é uma coisa que você pode começar a correr. Então, a gente tem que começar a olhar pra gente. E nada melhor do que a pessoa que está no nosso convívio conseguir fazer isso. Conseguir perceber. Porque é até uma coisa interessante, eu acredito, a minha esposa está ali atrás, eu acredito que quando eu passava por essas crises de bipolaridade, eu acredito que ela tinha medo de falar comigo. Eu vou ser sincero para vocês. Por quê? A gente se torna uma pessoa tão ruim em certos momentos, tá? Quem vive isso sabe, que a pessoa que está à nossa volta, ela às vezes tem até medo de comentar. Ela tem medo de chegar para a gente e falar, olha, você precisa se tratar, você está passando por momentos estranhos.
Você está bem, você está com raiva. Por que eu digo isso? Porque a pessoa que tem essa bipolaridade, tenta imaginar um fio de cabelo. Imagina um fio de cabelo. Esse é o limite para a pessoa que tem sentimento de bipolaridade, que está em crise de bipolaridade. É um fio de cabelo. É um bom dia mal dado e você muda completamente. Entendeu? Você acorda bem, está no trânsito, alguém te dá uma fechada e você já mudou, acabou o teu dia. Daquele momento em diante, é o pior dia da sua vida. Aí pode acontecer alguma coisa que alguém, vamos supor, você está ali, te deu uma fechada, eu vou ao extremo, que eu dar exemplo no extremo é legal. A pessoa te dá uma fechada, você está com raiva, aí você pega o bilhete da Mega Sena, ganhei. Pronto, mudou o sentimento. Você já não está mais com raiva de ninguém, porque você agora é milionário. Entendeu? Aí você já começa a imaginar, pô, estou feliz, não tenho mais nada para me preocupar. Entendeu? Então, esse é o sentimento do bipolar. Tá? Existem medicamentos que controlam isso, ajudam a controlar essa disfunção hormonal. Tá? E o tratamento espiritual nunca deve ser abandonado em nenhum dos dois casos. Tá? Principalmente no caso de depressão. Por que eu falei para vocês que teve esse alerta do Dr. Drauzio a respeito dessa diferença? Se você está deprimido, você está vivendo um sentimento de baixa vibração. Você está deprimido e está triste. E você está triste porque você está deprimido. O que o antidepressivo vai fazer com você? Vamos pensar dessa forma. O que o antidepressivo receitado pelos médicos vai fazer com você? Ele vai simplesmente manter a sua taxa hormonal de uma certa forma que você jamais vai conseguir sair dela. As pessoas que têm depressão e caem no tarja preta, elas vão ficar por um bom tempo dependentes do tarja preta. Porque todo remédio de tarja preta, ele tem uma concentração muito forte. Por isso que eles colocam a tarja preta. Então, assim, qual é o tratamento legal para a depressão? Tá? Primeira coisa, reconhecer que você está deprimido. Eu fiz um teste de uma coisa que eu achei impressionante. Quem aqui consegue lembrar do que era um diário? Na adolescência, muito. As meninas, então, a maioria teve diário. E teve condição de ter um diáriozinho, eu tinha tempo para fazer isso, né? Tinha um diário. E é o melhor amigo contra a depressão, o diário. É impressionante. Eu ia trazer uma folha para falar com você, mas mais impressionante como ela viu a gente chegando antes da gente chegar, foi que as folhas sumiram. Sumiram. Eu peguei um caderno e falei, eu vou pegar os dias que eu estou mais para baixo, que eu deixei passar por aquele momento, para poder levar para eles e relatar o que acontece durante o dia. Eu cheguei lá e escolhi todos os cadernos que eu tenho, não achei as folhas onde eu anotei o que estava acontecendo naquele dia. Foi impressionante, onde está o caderno ninguém mexe, só eu. E eu não lembro de ter tirado as folhas de lá. Tá? Então, assim, a melhor terapia para depressão, comprem um diário. Ah, não tenho dinheiro para comprar um diário. Não tem problema, pega um caderno. Seu filho tem lá um caderno, sua filha ou seu sobrinho com algumas folhas em branco, pega aquele caderno, deixa ele separado. O dia que você acordar triste, deprimido, você escreve o que você está sentindo. Você escreve o que você está sentindo. E depois lê. Eu vou dizer para vocês o seguinte, como fala aqui já também, é batata. É certo. Você vai terminar de escrever, gente, é impressionante. Parece que você está descarregando todo o seu sentimento no caderno. Então, assim, não só para depressão, mas para outras coisas também. Entendeu? Está com raiva, escreve, desenha, pinta. É uma terapia. É uma terapia. Se quer procurar, eu quero procurar um profissional porque eu quero sair da depressão. Procurem um psicólogo. Não vão direto ao psiquiatra. A diferença entre o psicólogo e o psiquiatra, para quem não entende, se eu falar alguma coisa errada, pode me corrigir, por favor. O psicólogo está ali para conversar e te mostrar caminhos para você resolver os seus problemas. O psiquiatra ele é mais para te passar medicamentos. Ele vai controlar o que você está sentindo através de medicamento.
Tanto que o psicólogo não pode receitar certos medicamentos, o psiquiatra pode. Tá? Então, se você quer procurar uma ajuda profissional, procure um psicólogo. Tá? Então, você tem que juntar 3 fatos para você sair da depressão. Para quem não consegue sair sozinho. A pessoa que está do seu lado, tem um amigo. A gente fala que a depressão é o mal do século. Por que a depressão é o mal do século? Alguém consegue entender por que a depressão é o mal do século? Por causa da internet. Por que por causa da internet? Quando eu era mais novo, a minha internet era na rua, jogando bola, soltando pipa. Aí meus amigos estavam ali do meu lado. Quando eu tinha que falar mal dos meus pais, porque eu estava com raiva, era com o meu amigo que eu falava. E ele respondia, a gente ia jogar bola junto. A gente resolvia os nossos problemas juntos. Hoje em dia, as pessoas estão mais preocupadas em pegar o pequeno obsessor. Gente, isso é pior que a televisão. Vou ser sincero com vocês, eu trabalho com informática. E o que eu vejo de pessoas deprimidas por causa disso, tem um jogo aí que vocês vão chegar em casa, vocês, por favor, só observem, não proíbam as crianças. É um tal de LOL. Existe até campeonato de LOL. Tá? Não são todas as pessoas que conseguem lidar com aquele jogo. Aí você vai falar assim, o jogo tem alguma coisa de ruim? Não tem nada de ruim. É uma batalha medieval, onde tem alguns bonecos que têm poderes e lutam naquela batalha medieval. Legal, mas por que você está falando do jogo? São 45 minutos e você não pode sair da partida. Eu vi 3 caras, sexta-feira, dentro do trem, adultos, todos com fones assim, e só naquela batalha. Por que você não matou fulano? Por que você não pulou ali? Cada batalha dura 40 minutos. Aí você imagina, pô, mas peraí, eu vou ficar 40 minutos no mínimo, tá? Tem batalha que dura 2 horas. 2 horas. Você vai ficar 40 minutos numa batalha. Qual é o objetivo da batalha? Destruir a torre inimiga. Aí quando você destrói a torre inimiga, a próxima batalha começa do zero. Qual é o objetivo do jogo? Aí você vai jogar, você tem que ficar 40 minutos. Aí se você tentar sair antes, o pessoal do jogo ele vai te banir do jogo. Então você vai ficar uns dias sem poder jogar. Então você fica obrigado a jogar aquilo ali. Por 40 minutos no mínimo. Aí você está sem paciência, quer acabar com a partida, e o pessoal que está lá fala assim, não vamos acabar não, porque eu quero destruir não sei o quê. Então é um jogo que eu falo com vocês para observar. Como ela falou, existem hoje profissionais nesse jogo, beleza. Eles têm equipe psicológica com eles. Eles jogam, eles fazem exercício, eles têm um acompanhamento. Quem é que trabalha? Tem patrocínio. Pelos próprios fabricantes dos jogos. O Flamengo montou um time de LOL. Parece um absurdo? Não. Os garotos treinam acho que 4 ou 5 horas por dia. O resto eles proíbem que eles mexam no computador. Aí você trabalha o dia inteiro. Ninguém trabalha 8 horas. Ninguém trabalha 8 horas. Você pensa assim, mas eu trabalho 8 horas por dia. Não trabalha. Não trabalha. Se você mora na Zona Oeste, trabalha no centro da cidade ou na Zona Sul, você trabalha no mínimo 10, 11 horas por dia. No mínimo. No mínimo. Entendeu? De ônibus. Não tem como. Aí você vai fazer o quê? Você deixa o teu filho em casa jogando aquele jogo bendito o dia inteiro sem ninguém tomando conta. Essa é a diferença entre quem joga profissionalmente e quem joga em casa. Tá? Então ele é um vilão nessa parte da depressão. Aí vamos ao pequeno obsessor chamado celular, que é pior do que o grande obsessor chamado televisão. Você pega o celular, hoje em dia, e fulano é meu amigo, não é não, mentira. Eu tenho 1000 amigos no Facebook. Mentira. Você não tem 1000 amigos no Facebook. Você tem 1000 pessoas que só te conhecem no Facebook, que se passarem por você na rua não te dão nem bom dia. Entendeu? Existem até alguns desenhos que fazem paródias sobre as redes sociais, que o pessoal fica com raiva porque o outro não seguiu ele no Facebook. Mas por que você não me seguiu no Facebook? Você deveria me seguir no Facebook. Gente, aquilo é uma... Existiu alguns anos, não sei se existe ainda esse jogo, chamado Second Life. Esse jogo, ele mostra o que hoje é a rede social. É o que? É uma segunda vida. Você cria um personagem, esse personagem cria vida no mundo virtual. Você bota o personagem para tomar banho, para ir trabalhar, para fazer tudo no mundo virtual.
Mas e a vida real? O Facebook não tem depressão. O WhatsApp não tem depressão. O Instagram não tem depressão. Quem tem depressão? É quem controla aquilo ali. E aí a gente pensa, mas por que é um mal que assola a humanidade hoje em dia? Eu pego meu celular. Estou assim mesmo na rua. Vocês são as pessoas que estão na rua, vindo ao contrário. Só olho para o sinal quando olho para o sinal. Quando olha, de repente... Porque se vocês forem parar para analisar, a maior taxa de atropelamento hoje em dia é de pessoas distraídas com o celular. Tá? Headphone no ouvido. É pior. Semana passada eu fui numa aniversário de 18 anos, tinha mais ou menos umas 15 meninas assim, tudo conversando mutuamente, mas pelo celular. Pelo celular. Aí fica assim, não, cara, Não, mas você não vê hoje em dia as mães? O filho chorou, pronto. Dá o celular. Entendeu? Acabou de mamar, dá o celular. Tem criancinha aí de 3, 4 anos que vai mexer melhor no celular do que eu. A nova chupeta. A nova chupeta. Ela chegou e falou assim, todo mundo, bota todo mundo no celular aqui dentro. Não Quando eu vou embora, eu te devolvo. O cara ainda eu vou embora, então vai embora. Vai embora. Vai embora, porque não tem jeito. Não tem nenhum amigo, não. Ele falou assim, realmente não tem amigo. Não tem nenhum. nenhum. Não tem celular. Nenhum. E as pessoas acham, porque eu vou ser sincero com vocês, se o pessoal até brinca comigo, às vezes meus conhecidos, pô, tu vive botando besteira no Facebook, eu falo, não. Eu entendo que o Facebook É um mal necessário. é um mal necessário, então eu preciso colocar o que eu estou vivendo. Se é para mim poder mostrar para alguém um sentimento, dizer alguma coisa, eu vou colocar o que eu estou vivendo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a maioria das pessoas que estão na rede social tem uma vida particular e uma vida diferente nas redes sociais. Entendeu? E aí vamos supor, eu sigo ele no Facebook. Nunca ouvi pessoalmente. Olha como é que é interessante. Eu nunca ouvi pessoalmente, né, só pelo Facebook. Pô, legal, eu sigo ele, eu sei a vida dele, eu conheço quase a família dele inteira. Aí eu encontro com ele na rua e faço assim mesmo. Por quê? Não, ainda tá arriscado depois, assim, nem te vi na rua, passei por você. Passei por você na rua, cara, legal. Mas por que a gente faz isso? Uma coisa muito interessante que se a gente não corrigir essa geração que está aí, eu falo a gente porque nós que estamos aqui somos responsáveis por aqueles menores que estão à nossa volta, seja filho, sobrinho, neto, tio, qualquer coisa. Então, por que a gente deve corrigir isso? Acaba acontecendo de eu ter muita coragem de falar com alguém nas redes sociais, mas não ter coragem de falar pessoalmente. Aí eu vou pro meu canto, sento lá no meu cantinho. Vocês repararem, gente, a maioria dos adolescentes fazem isso hoje em dia. Fica o dia inteiro assim. Lá no cantinho dele. Na minha época, o cantinho era do castigo, a gente não queria falar de jeito nenhum. Entendeu? Primeiro voava o apagador e depois a gente ia pro cantinho. Então assim, eu não queria pro cantinho. Hoje em dia eles querem se isolar. Nosso drone era o chinelo, né? A mulher acertava rapidinho. Tinha uma mira. Pô, tem uns vídeos que o pessoal fala no Facebook, eu morro de que eles pegam o chinelo assim, a galera sai correndo e vai lá na esquina, tá lá do outro lado, a mãe só faz assim, ó, Zoom! acerta ele lá onde a gente vê. E é mais ou menos isso. A Havaiana, então, parecia que teleguiada. Você tava do lado assim, expandindo na parede, ela fazia assim, ó, pum, acertava você, não tinha forma. Então, a gente convivia mais. A gente convivia mais. Essa geração de hoje, eu estava vendo um negócio sobre violência nas escolas, eu trabalho com escola, e eu achei uma coisa interessante. Gente, eu estou falando isso para vocês, não façam isso com seus filhos, com seus netos, e não deixem seus filhos fazer isso com seus netos. Tá? Não deixem. Se a minha mãe fosse chamada na minha escola, na minha época, eu tremia igual vara verde. Eu já tremia igual vara verde. Eu tinha lá da comida dentro da escola. E não tinha vergonha, não. Não tinha. Não chora. Não chore. E não chora. Desrespeita a professora de novo, você vai apanhar de novo. Uma semana sem jogar bola. Hoje em dia é uma semana sem mexer no celular. Uma hora só para tu virar um menino já filho. É, parece até usuário de droga. Não, você não vai mexer no Facebook hoje não. Mamãe, deixa aí, mãe. Parece usuário de droga. Sem brincadeira. Eu tô falando com vocês, é uma obsessora aqui. Porque não tem como você causar isso numa pessoa se não for um obsessor. Aí,
a gente fica com esse sentimento. Então, o que eu queria falar com vocês sobre a escola. Tá? No outro dia eu presenciei, eu achava que isso era só na Zona Sul. Eu achava muito que isso era só na Zona Sul. Porque a Zona Sul normalmente é dinheiro, as pessoas ficam o dia inteiro na rua e tal, mas eu comecei a perceber que não é, isso está se generalizando. Um aluno desrespeita o professor. Tá? Que o professor, eu peguei, taquei alguma coisa nele, bati nele, vocês veem vídeo de aluno batendo no professor literalmente. Por que isso chegou a esse ponto? Ah, é o governo, a culpa é do PT. Não, a culpa não é do PT. A culpa é da gente. Por que a culpa é da gente? A gente fica pensando assim, não vou bater no meu filho, não. Pô, vai ter maior vergonha na frente dos coleguinhas dele bater nele. Tá. Aí você vai pensar assim, não vou bater em público. Não vou bater porque é crime. Realmente, a gente está vivendo uma sociedade que todo mundo tem aquele obsessor. A gente vai bater na criança, levanta o chinelo, já tem alguém gravando, para te botar nas redes sociais. Então bate em casa, mas bate. Não deixa de bater. Por que eu estou fazendo esse alerta? Vocês imaginam o seguinte, a geração atual, 99% dos pais fazem isso. Bati nele, porque ele é meu professor. Aí ele é o diretor da escola, mandou chamar meus pais. Meu pai já chega na escola assim mesmo. Por que me chamaram aqui? É obrigação de vocês educar meu filho. Eu escuto isso direto. Quando você vai na escola, né? Quando vai na escola. Não posso ir, não, porque eu vou trabalhar. Não posso ir, porque eu tenho que trabalhar. Manda uma declaração com assim e pronto. Entendeu? E olha, gente, eu não trabalho na parte pedagógica, eu trabalho na manutenção, eu trabalho na informática. Olha que absurdo, eu vejo isso. Aí, já teve um caso numa escola no Recreio, do pai querer agredir o professor porque o filho bateu no professor e o professor mandou chamar ele na escola. Olha o absurdo. Olha o absurdo. Quando pergunta o que você fez para a gente bater. O que você fez? Mas na verdade os filhos acabam sendo um reflexo dos pais. Dos pais. São reflexos O dos que pais. a criança fez aquilo conhecendo os pais. Mas por que eu falo isso? Que a gente precisa ter esse alerta e tomar as atitudes que os nossos pais ou os nossos avós tomaram com a gente. Porque assim, o seu exemplo é maravilhoso. O que você falou é maravilhoso. Os filhos são reflexos dos pais. Só que a gente tem que entender o seguinte, eu estou o dia inteiro com um obsessor. Tem escola que proíbe. Por que eu falo isso que tem escola que proíbe? Porque eu já vi escola com aluno no Facebook dentro da sala de aula. O que ele estava aprendendo, eu não sei. Entendeu? O que ele estava aprendendo, eu não sei. Eu sei que a maioria das salas de aula é assim agora. Antigamente o professor chegava, acho isso um meme maravilhoso. Aí, já copiaram? Tô apagando, hein? Hoje em dia o professor tá lá, se mata. Né? Eu já falo com a maioria das escolas, eu falo, gente, bota um projetor para o professor botar slide. Ou então ele vai começar a mandar isso por e-mail. Porque é assim agora, o professor vai lá, todos fotografaram? Vou apagar, hein? O valor do profissional já não existe, já começa por aí. Então eu já acho, assim, deixar o aluno levar um celular para a sala de aula e deixar ele usar na sala de aula já é errado. Mas tem uma lei proibindo. Tem uma lei proibindo, só que é como Ninguém eu tô respeita. falando. Como eu estou falando, por eu trabalhar na manutenção, né, na parte de manutenção, eu consigo adentrar naquele momento. Eu consigo chegar na sala de aula e entrar direto. E eles sabem que eu sou da manutenção. Eles pensam assim, não é da direção nem nada, não vai falar nada. Vão saber eles que eu chego para o diretor e falo. Mas tem uma lei proibindo, agora tem aqueles responsáveis que insistem. Mas aí a escola não se responsabiliza se caso for extraviado o celular. Só que assim, E eu fico olhando isso, eu acho que o diretor da escola, ele deve proibir, independente da consequência. Independente, proibido. Hoje nós vivemos num mundo onde o capital fala mais do que tudo. Então, se eu sou dono da escola, proíbo ele de levar o celular, aí o pai dele, que é o que eu estou falando, que tem que prestar atenção. Aí chega e fala assim, não, mas se ele não pode levar o celular para a escola, eu vou colocar em outra. As particulares funcionam dessa forma. A pública, se o professor fala que, se a diretora fala que vai tomar o celular, ainda diz assim, mas aqui é de graça, não sei o que, eu vou trazer o celular a hora que eu quiser. Então arriscado a diretora apanhar na saída, porque ele levou o celular dele. Por isso que eu ia falar. Então, assim, as pessoas têm que ser firmes, como o senhor falou. Não vai trazer e pronto. Porque se você chega e fala assim, eu não me responsabilizo pelo celular. Aconteceu uma vez no celular sumir dentro da sala de aula. Sumir. Tá? Eu faço a parte de segurança da escola também. Aí estava lá, a câmera filmou.
Ficamos 3 horas vendo a aula o dia inteiro. Em nenhum momento aquele aluno pegou o celular. Em nenhum momento teve prova em nenhuma da câmera da escola que ele estava com o celular na escola. O pai foi para a delegacia, fez boletim de ocorrência porque o celular tinha sumido dentro da escola. Chamaram várias pessoas da escola para ir na delegacia depor sobre o celular. Levamos a gravação e mostramos que em momento algum ninguém mexia na mochila do aluno e nem o aluno estava com o celular. Em momento algum isso aconteceu. Desculpe interromper, eu acho que hoje a gente vive uma crise em termos de direitos e deveres. Né? Muitos querem seus direitos, mas ninguém quer ter seus deveres. Né? Por exemplo, hoje a gente vive em função de leis. Né? Para tu ter ideia, hoje a gente tem lei para andar de patinete. Tem normas para poder andar de patinete. No meu tempo, eu ficava com a cabeça de dedo, eu caía, chegava em casa lá, estava tudo certo. Hoje em dia nós temos que botar capacete, tornozeleira, joelheira, né? e ter uma faixa etária para poder usar. Então a gente é obrigado hoje a seguir leis. Porque esquecemos os direitos e os deveres. Né? O teu direito é igual ao meu, como o meu é igual ao seu. E também temos os mesmos deveres, como você tem e como eu tenho. Né? Então o pessoal embaralhou tudo. Né? Então é o que a gente está vivendo hoje. É um mundo de isolamento, né? Onde na qual o meu amigo é do celular. Meu amigo é o celular. Entendeu? Antigamente a gente brincava na rua, um dava pancada no outro, ficava em casa chorando, apanhava ainda em casa. Hoje em dia, se você fizer isso no público, vem o conselho tutelar, te bota na cadeia ou te faz pagar uma determinada, como é que diz agora, cesta básica ou trabalho comunitário. Quando não vai para a cadeia. Então hoje você não pode nem mais educar teu filho conforme você foi educado. Minha avó falava antigamente que pisava de galinha só estava pinto. Quando ele mesmo, como a própria criança, não liga para o conselho dizendo que meu pai me bateu. Assim, bate. Entendeu? Bate que eu ligo. Tem certas famílias que escuta isso, bate, você vai ver só. Ainda tem esse problema. Então, infelizmente, o que a gente vive hoje é essa confusão toda mental, né? Onde a gente não pode mais deixar um filho na calçada brincando com o coleguinha, que a gente não sabe, a violência está aí tomando. Não sabe, é complicado. Temos nossos políticos que nós elegemos e não fazem nada daquilo que a gente quer, fazem benefícios próprios. Então você vai começando a trabalhar as coisas, onde na qual você começa a querer, não, eu vou fazer meu mundo. Eu vou me blindar, a minha família, todos vão seguir isso aqui. Eu vou viver de paredão para todo mundo. Então, um dia que o papai disse, ó, meu irmão, chegou a tua hora, vai. E como é que eles vão ficar? Eu fui aprendendo o que era o certo e o que era errado. Hoje em dia as crianças só aprendem o que é errado. Né? Cadê o certo? Né? Desculpa aí, ó. Não, foi ótimo. Mas por que eu estava falando dessa situação da delegacia? É porque levou o problema todo. No final, o celular não tinha sido roubado, estava em casa. Tá? Só que a escola tinha o costume de deixar o celular ser levado para a escola. Entendeu? Então, assim, ou você segue regras, ou você vai através do dinheiro. Como ele falou das leis, existe um ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele precisa ser revisado urgentemente. Por que ele precisa ser revisado? Ele não pode levar o celular para a escola. Mas eu, como funcionário público, não posso colocar ele de castigo, pois é constrangimento a menor. E aí eu vou preso. Mas peraí, como é que eu vou aplicar a lei se o mesmo legislador diz que eu tenho que aplicar a lei, diz que se eu fizer aquela lei ser cumprida, eu tenho que pagar uma pena para ele, pois fiz a lei ser cumprida. Gente, quem aí já ouviu falar, ou já até viu alguém, ou já até usou, se não era vergonha, aquele chapeuzinho com orelha de burro? Faz isso hoje. Deus me livre. Faz isso hoje. Agora é muito calma na escola. Era uma... Hoje a gente usa eles invisivelmente, né? Hoje todos usam invisivelmente. Porque tem as pessoas que estão lá para fazer o nosso bem-estar e bota aquele chapeuzinho de orelha de burro na gente, invisível, ó, segue isso daqui. Aí para você manter, é IDEB, não é? Que fala, que calcula a aprovação das escolas. Para você manter o IDEB alto, muitos vão criticar. Eu não sei quem foi que lançou essa lei, eu acho que, não sei se foi Eduardo Paes, a lei da aprovação automática. Foi o Paes. Não, foi César Maia. Foi César Maia. Tá. Muitos não sabem, ainda está em vigor. Ninguém tirou essa. Ninguém se aprende. Até os profissionais hoje em dia, eu estava lendo uma matéria no jornal esses dias,
Gente, aquilo me chocou. Um médico foi fazer uma operação de fimose que levava 30 minutos, levou 4 horas. O pai chegou, estranhou. Poxa, uma operação de fimose. E foi em Belo Horizonte que aconteceu. Chamou a enfermeira e falou, não, quero ver meu filho. Está demorando muito. Aí ela veio com a criança, né? Uma gás enrolada. Nossa, uma operação de fimose. Isso, quando ela abriu, o cara tinha amputado a criança de 3 anos. Foi em Belo Horizonte, ele arrancou o órgão genital da criança. Gente, aquilo me chocou tanto. É os profissionais de hoje em dia, porque é o que você está falando, não se aprende. Eu aprendi coisas no primário que eu sei até hoje. Se você pegar uma criança de 10 anos, o que se comemora no dia 15 de novembro? Ninguém sabe. Nada. Entendeu? Então, quer dizer, hoje, antigamente, eu ia à biblioteca, eu fazia trabalhos escritos. Hoje em dia é isso aqui. Vai lá no Google, faz a pesquisa, é mais fácil, porque ninguém tem trabalho. Mas isso que eu estou te falando. O absurdo da aprovação automática, pode falar. Hoje, com relação ao que a senhora está falando, hoje eu curto uma página espírita no Obsessorzinho, né? E falou com relação à educação, né? Então, conforme havemos ligar essa aprovação automática, né? Então, no caso, se você forma mal um aluno, ele vai ser um péssimo profissional. Então, vai ser um péssimo médico, um péssimo advogado, um péssimo... seja o que for, tudo, né? Então, hoje nós temos médico que amputa uma criança numa simples operação de fimose. Temos um péssimo advogado que solta um bandido, inocenta um cidadão que solta um bandido por ser péssimo profissional. E por aí vai, desencadeando, né, uma rede, né? Chega assim, não, é efeito dominó, cai tudo. É o que estamos vivendo hoje. Quando você pega uma faculdade, aí você está numa faculdade normal, pagou, passou, vai embora, vou se formar. Com certeza. Bom, nessa história toda, nós verificamos que nós temos aí cada vez mais fato complicante para quem possa um ser humano viver normalmente, né? E nesse conteúdo entre a questão da pessoa ficar deprimida, voltando com uma depressão e tudo, a classe de professores, então, está muito complicado. Porque eles estão numa situação em que o que eles querem fazer não conseguem. Porque existe um poder fora da escola que domina muito mais. Então ele se torna uma pessoa o quê? Nociva para ele mesmo. Então eu acho que isso só contribui para que tenha mais cara de depressão, né? Ou outras opções também. Então, de repente, a mudança é uma mudança muito mais além de cada ser humano. É uma mudança fora de uma realidade que a gente não conseguiu descobrir. Não conseguiu. É do valor individual que tem que ter em cada pessoa, não é isso? Por isso que eu cheguei a esse assunto, justamente aproveitando o gatilho que você deu, justamente por causa disso. Para poder tentar entender o porquê da depressão está acometendo a tantas pessoas. Entendeu? Então, cada vez mais a gente quer a posse. Cada vez mais a gente quer a posse. Você quer trabalhar demais para dar ao seu filho o que você não teve, mas esquece que ele precisa de atenção, esquece que ele precisa de um abraço, esquece que ele precisa de conversar, esquece que ele precisa desabafar. É por isso que eu estou falando nessa situação. Eu trouxe isso aqui para poder mostrar para vocês o porquê do geral, do coletivo. E qual é a responsabilidade da gente com as pessoas que estão na nossa casa. Entendeu? Chegou um ponto tal, quando eu era rapaz, né, era muito comum as garotas ficar se aprontando para ficar mais bonita que a outra, né? E nós vamos procurar botar o melhor aspecto para poder conquistar uma mulher. Então era a nossa filosofia. Hoje em dia chegou um ponto que já tem um competindo com o outro, meu filho, se está maior que o outro, do que a então uma concorrência já está entre eles, já está entre eles. É estranho demais. É estranho demais. Às vezes eu preciso, vamos dizer assim, de um hormônio chamado serotonina. Serotonina, não é? Então eu preciso fazer exercício. Desde pequeno eu tenho isso. Até mesmo por causa dessa bipolaridade. Se eu ficar muito tempo sem liberar a serotonina, e você só consegue liberar a serotonina, tá, em uma quantidade legal, praticando exercício. Seja o que for. A coisa que a vida ensina hoje, beleza hoje virou uma verdadeira ditadura. Com certeza. Com certeza. Eu acho que tudo que você falou, independente do momento que a gente está vivendo, que a
professor não pode chamar atenção, não sei o que, não sei o que lá. Mas cabe cada um fazer a sua parte. Com Cabe certeza. você fazer o seu papel e ser diferente. Você ensinar o seu filho, independente da época, independente do que venha, você tem que construir base sólida para educar o seu filho, para educar a sociedade. Você dizer para o seu filho, olha, tá, me bate, não, eu vou te bater e você vai chamar o conceito tutelar e você vai ficar sem mãe. Você vai com uma briga e acabou. Ou você aceita isso ou você vai ficar Tem que ser dessa forma. E a mesma coisa é você educar o seu filho. Filho, olha só, a maioria vai estar com o celular na escola, a escola é pública, mas o professor é seu mestre e você deve respeitar o seu professor. O professor vai chegar ali, vai ter uma pessoa só que vai respeitar ele, mas você fez a sua parte. Aí se o outro vai fazer, se o outro não vai fazer, aí é responsabilidade dele. Porque se a gente ficar achando que o mundo não tem jeito, tá todo mundo assim, virou bagunça, e eu também vou fazer a mesma coisa, aí eu não vou fazer a minha parte, porque ser bom não tem mais benefício no mundo, aí é que fica ruim mesmo. Então eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Com a questão do Facebook, você falou, eu concordo plenamente com você. Eu há muitos anos fiquei sem Facebook, fiz agora jogo que a galera assistiu, eu não gosto. Mas enfim, você também pode passar muita coisa boa pelo Facebook. Você pode passar conteúdos bons, você pode fazer campanha através do Facebook. Então que use o Facebook para isso, que saiba balancear isso, que diga para o filho a importância de conviver. Com relação à depressão, na minha opinião, o melhor remédio para a depressão é você se ocupar. É você realmente conviver. Você falou no diário, mas eu ainda prefiro que você vá buscar alguma coisa externa. O problema todo é o seguinte, assim, isso é muito legal. Como eu falei, eu precisei deixar esse sentimento me dominar para poder explicar para vocês a diferença. E eu vou ser sincero para você, 95% das pessoas em depressão não sabem que estão em depressão e não conseguem sair da depressão. Eu entendo. Entendeu? Porque a ocupação é tratamento. Tá? A ocupação é tratamento, o exercício é tratamento. Você ter alguém para conversar é o melhor tratamento. Você escrever quando você não tem é um tratamento. Você escrever quando você não tem alguém do seu lado para conversar é mais um desabafo no papel. Porque a pessoa que está naquele sentimento para sair sozinha é difícil. Eu sei que é difícil, eu acho complicado realmente sair sozinho, mas hoje você já Tem um debate aqui, Cristina. Então, e você tem o estado depressivo, você tem 3 estágios dele. Na classificação médica da saúde, você tem estágios. Você tem estado depressivo leve, você tem estado depressivo moderado e você tem estado depressivo grave. Então, hoje você já tem a mídia dizendo para você que uma tristeza é normal, mas uma tristeza, que aí a tristeza leve ou moderada, você vai estar lá para baixo num dia, aí no outro você vai estar melhor, daqui a pouco no outro dia você vai estar, a vida está sem sentido, você não precisa necessariamente estar no estado depressivo a semana toda. Aí você tem estado moderado, aí você tem estado leve. Então, hoje em dia, eu entendo o que você está falando, mas eu acho assim, se sentir um pouquinho, na verdade, a gente está depressivo o tempo todo, porque até o próprio mundo, a própria vibração do planeta está fazendo com que você se torne uma pessoa depressiva. Não, com certeza. Então, se você não é, ocasionalmente você vai ficar. Se você não buscar coisas úteis para fazer, se você não buscar essa convivência, vai ficar difícil. Se você realmente se isolar, se você não tem depressão, você vai acabar tendo. Então, eu acho que a gente olha muitas coisas negativas, mas o mundo tem muita coisa boa, porque não mostra. Tem bastante. Você tem hidro de graça, você tem dança no salão de graça, você tem que procurar alguma coisa que vá te mentalizar, que vai fazer com que você conviva com outras pessoas. Eu estou te falando isso porque assim, eu fiz faculdade de educação física e eu fiquei pasma porque eu fiz no Sampaio, é uma área ali complicada, e eu fui assistir, porque a gente faz faculdade de educação física, a gente é obrigada a conviver ali na comunidade, existia um projeto ali, é muito perigoso, a gente tirou até de tarde, a gente está com uma faculdade que se abaixar, e eu fiquei pasma com os adolescentes, e quando o professor de jiu-jitsu lá se propôs que existe uma filosofia na luta, as coisas lindas que eles falavam, as coisas maravilhosas que esses adolescentes têm para passar. Então, assim, não é só coisa ruim. Eu acho que. Não é. Momento é. Então, Momento só que a gente coisa fica ruim. tão. E aí a gente fecha os horizontes para as coisas que a gente até fica bom. Caraca, existe isso. Agora, Existe. só te cortando um instantinho. Agora, a questão também da aprovação automática, você citou. Antigamente,
na minha época, né? A gente, se você escrevesse lâmpada sem acento, você era reprovado. O professor dava aquele ditado, se não botasse acento agudo no café, você seria reprovado. Hoje em dia, não tem mais isso. Por quê? Até por causa da internet mesmo, até por causa da informática. O corretor, ele faz isso. Então, tem coisa que se tornou contraproducente. É importante você saber? É importante, mas é vital para você? Não é. Então, está havendo uma mudança de paradigma na educação. E essa aprovação automática não é uma coisa assim, a criança entrou no primeiro ano, vai sair no terceiro sem saber nada. Não. Nós, como responsáveis da educação, temos nossa responsabilidade imensa. Então, só que a criança, não sou eu que estou dizendo, tem um estágio para ela aprender. Então, foi respeitado esse tempo. Então, essa criança tem 3 anos para ser alfabetizada. Ela deve ser alfabetizada nesses 3 anos. O ideal seria que fosse no primeiro ano. Mas, como eu tive uma diretora que falava que ideal era marca de palmito, o possível, muitas crianças aprendem no primeiro, outras só no segundo e algumas no terceiro. E tem algumas que vão aprender no 6º, porque também não é só a educação, é a família, é a participação ativa de tudo. Eu acho a internet uma coisa muito bacana. Eu mesma, as crianças não usam celular. Existe uma lei que não pode, eu também não uso na sala de aula, mas eu deixo eles usarem o meu. E você sabe que eu tenho criança que tem problema de fono, que está assim, desenvolvendo horrores por causa de jogos educativos. Claro que a gente tem que dirigir o que a gente está ensinando. Porque os jogos educativos, na verdade, são jogos anteriores. E as oportunidades estão surgindo. Eu acho que a internet é uma ferramenta que a gente não pode abrir mão dela, não pode, de forma alguma. Agora tudo tem que ser vigiado. Não é vigiado, que a gente não está vigiando ninguém, mas assim, conduzido de uma forma que traga benefícios mais do que prejuízos. Prejuízo sempre vai ter, né? Porque falta inteligência emocional. Seja do feto, da criança, do idoso, o que está faltando isso. Muito. Aqui é assim, o que eu falo é que na prática, eu, como eu falei, eu trabalho com escolas, né, você vê muitos adolescentes que não sabem ler. Robotizados. E tá, às vezes, no 6º, 7º ano. Aí você fala assim, mas por que ele está no 6º, no 7º ano? Por causa da idade. Mas acontece que nós já chegamos num ponto em que os jovens que estão aí já têm uma cultura trazida de casa, já pelos pais. Então, você conseguir modificar esses pais já é difícil. E vamos fazer a nova geração de forma que eles possam ter alguma coisa saudável. Você começar a passar ou nas comunidades, ou nas escolas de evangelização, ou na própria escola, fazer com que eles possam despertar, sair de repente do sistema de alfabetização ou do ensino tradicional e começar a ser encaixado em outras atividades em que possam ser cidadão de respeito e de responsabilidade. Falta esse recurso para essa escola. Mas isso é com a família também, porque lá em casa a gente era pobre de marregreci. E meu pai falava assim, vai estudar. Não sabia nem para quê. Aí ele não tinha, ele não teve a instrução que eu tive, mas era uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa culta, uma pessoa que lia. E hoje em dia a gente não lê, a gente não se informa. Eu leio, eu gosto de ler, mas a maioria das pessoas não fazem isso. Então a gente tinha que ter aquela dignidade. Na escola antigamente tinha caixa escolar. Não sei se alguém lembra. A gente os pais davam dinheiro para aquele da caixa escolar ali, comprava material para as outras crianças. A gente era muito pobre, mas meu pai não usava a caixa escolar. Ele não pagava, porque a gente não tinha condições de contribuir, mas também ele não usava. Ele tinha aquele orgulho de comprar o nosso material. Eu usava o uniforme de manhã, não pode sujar, porque minha prima usava o mesmo à tarde. Então, meu sonho de consumo era rabiscar a blusa no final do ano. Eu achava lindo aquilo, não podia, não, porque ano que vem eu vou usar o mesmo. Então, hoje em dia, o governo dá muito. O governo dá muito, e as crianças destroem muito, os pais também. Não, destrói tudo. Só quer falar, já depois nosso mais grande. Pode falar. Eu queria essas conclusões todinhas. O importante de tudo isso é a família, é a base da educação.
Em tudo. Tudo. Em tudo. Ah, Só para poder encerrar por causa do nosso horário, eu já até passei. O que acontece? Vamos lá. Já falei com vocês que a bipolaridade ela precisa de tratamento, tá? Tanto em casa quanto espiritual, até um tratamento, você procurar um profissional para isso. Tá? A depressão, falei para vocês os passos sobre a depressão. Então, se você está em depressão e não tem com quem conversar, escreva. Se você tem com quem conversar e desabafar e pode falar tudo que você está sentindo, fale. Por que eu digo isso para vocês? Só encerrando aqui. Porque assim, eu sou pai. Eu sou o pilar da minha casa. Eu tenho que ser o cara mais forte da minha casa. Não forte em força, mas forte em estar firme, em pé. Se eu sou o pai, me deixei levar pela depressão, eu não posso chegar para o meu filho e falar com ele, pô, cara, tem depressão. Imagina que interessante na cabeça de um pai falar com o filho. Então, assim, procure um profissional, escreva, converse com um companheiro, com uma companheira, tá? Se você é um adulto e vê uma criança nessa situação, deixa ele desabafar com você, porque já é diferente, né? Você conversar com ele, mostra para ele que ele tem que sair daquilo. E por que eu falei sobre o celular em si, não da internet? Porque a internet realmente é uma ferramenta, mas o viver no celular 24 horas por dia é que está deixando as pessoas mais excluídas do mundo. Então, assim, são coisas que vocês precisam. Como eu falei sobre a depressão, o primeiro tratamento com o profissional é com o psicólogo. Não vá direto para o psiquiatra. Quem trata, o psiquiatra, ele pode tratar a bipolaridade. Então você precisa de remédio para controlar. A depressão não. Os remédios antidepressivos, eles às vezes causam dependência. Tá? Então, assim, só para poder passar para vocês. E como a gente está aqui para poder... Posso te interromper um minuto? Pode. Como lidar com a pessoa bipolar? Porque, assim, depressão, a gente já está massificando informações. Mas a bipolaridade, eu acho que muitas vezes ela passa ao largo, você não tem noção que aquela pessoa é bipolar, né? Às vezes você fala, parece maluco, uma hora pensa uma coisa, outra hora fala outra, né? Aí, como lidar com essa pessoa? Porque, como você falou que você era um Hulk, né? Às vezes você tem medo de chegar perto de uma pessoa dessa, porque você não sabe se ela vai te bater ou se ela vai te beijar, né? Como lidar, nós, parentes, amigos, como lidar com essas pessoas? Assim, a Lívia seria a pessoa ideal para falar isso. Aí, Lívia. Eu vou falar assim, o que eu consegui ver que ela fazia. Tá? A primeira coisa para você lidar com o bipolar é paciência. Paciência. Não tem outra forma de você lidar com o bipolar. Primeiro é o amor, né? Tem que ter. Não, o amor você tem que ter amor. Porque você conviver com o bipolar sem amor, não tem como conviver. Você vai matar ele no primeiro... Um dos dois vai se matar. Eu costumo dizer, eu brinco com ela, eu falo assim, se eu tivesse casado com uma pessoa igual a mim, um dos dois estava morto. Um dos dois já estava morto. Porque era um momento de crise, porque é como você falou, é gatilho. A pessoa está muito bem, do nada você, se ela estiver no momento do pico da crise, ela pode estar bem com você de manhã. E na hora do almoço ela queria se degladiar com você, te dar uma espada e falar, vamos lutar. Entendeu? Então, assim, realmente, não tem outra forma de você conviver com o bipolar, a não ser ter muita paciência, naqueles momentos de pico dela. Você tem que ser, tipo assim, deixa eu tentar pensar no mais paciente assim, que a gente tem. Acho que Madre Teresa seria uma pessoa muito paciente, né? Você tem que ser quase que uma Madre Teresa de Calcutá ali, para poder ter muita paciência, porque realmente é difícil, gente. Eu, como do lado de cá, vamos dizer assim, eu consigo botar um espelho e ver o que eu era. Até porque eu conheci pessoas, a gente conheceu, que ela até fala comigo, você era assim. Eu falo, caramba, que absurdo. Porque é difícil, né? Hoje você falando, assim, ou até a gente lendo, poxa, acho que fulano era assim. Eu acho que eu era assim. Mas na hora, no dia a dia, é difícil você entender que aquilo é uma doença, que aquela pessoa tem aquele problema, né? Isso faz a gente pensar, será que eu sou bipolar? Mas todos nós temos um pouquinho de bipolaridade. Todos nós temos. Até porque é o que eu estou falando, porque da mediunidade no assunto? Justamente por causa disso. O médium tem muito isso. Você absorve a energia de quem está perto de você.
Então eu estou aqui, eu estou muito bem conversando com ela. Aí você chega aqui do meu lado, com raiva, com sentimento ruim. Oi, e aí, beleza? Tudo bem? Bom dia. Eu já mudei com ela. Já estou diferente. Por quê? Porque eu absorvi. Então o médium, ele não é só espiritual, ele é energético também. Entendeu? Então o médium tem esse problema. Agora, a pessoa que tem a mediunidade um pouco mais baixa, até um pouco mais alta, que é bipolar, é como eu falei, ela oscila de forma extrema demais. A gente no dia a dia, a gente oscila assim. O normal do ser humano é fazer isso aqui, ó. Deu uma fechada, você está aqui embaixo. Pô, passou um passarinho cantando, você está ali em cima. Mas deu uma fechada, você vai. Alguém te aborreceu, você fica aqui embaixo. Daqui a pouco você sobe. Esse é o normal do ser humano. O bipolar, sinceramente, ele é assim. Gente, que dia maravilhoso. Vamos pra praia? Não vamos não. Pum, acabou. Esse é o bipolar. Contrariou já era. Ele acorda bem. Você não pode contrariar o bipolar. Não pode. Não pode. Você tem que falar acima da sua cabeça. Ele está numa linha tênue. Então, assim, a única forma de você lidar com uma pessoa que você acha que é bipolar, ou que você tem certeza que é bipolar, é dessa forma. Tentar não contrariar ele. E se contrariar ele ficar com raiva de você, entenda uma coisa muito interessante do bipolar. Uma coisa muito interessante. Ele não é sentimental com as coisas. Ele não é sentimental. Então, por exemplo, você chega e me aborrece. Eu te mando pastar. Estou lá embaixo, te mando pastar. Se eu for bipolar, daqui a meia hora eu estou te cumprimentando normalmente como se nada tivesse acontecido. Esse é o bipolar. Esse é o bipolar. O ser humano normal que tem esses sentimentos, o que ele vai fazer? Ele vai te mandar pastar, daqui a meia hora ele fala, cara, desculpa, perdão pelo que eu fiz lá. Esquece completamente do que falou. O bipolar esquece. Esquece. Ele não nutre sentimentos pelo momento de raiva, ele não tem sentimento. É um momento que ele explode sem saber o porquê que ele está explodindo e sai para a rua. Eu costumo dizer que na época da minha alta de bipolaridade, o meu tratamento era dar uma volta. Entendeu? Era dar uma volta. Você dava a volta no quarteirão, voltava, acabou a bipolaridade. Acabei de novo. Estimular para a endorfina. Estimular a endorfina. Isso, Tem que ter, por isso que eu falo, a gente acaba sendo viciado em endorfina. Então quem acha que tem bipolaridade ou suspeita de qualquer coisa, melhor tratamento é exercício. Vai fazer um exercício, até porque você interage com pessoas. Né? Mas é muito interessante, é muito legal o que você falou. Nada. Gente, muito obrigado.